Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Duarte, e nós vamos apresentar o nosso trabalho de fim de curso da Engenharia Elétrica da Unicamp, da FEEC. Fala pessoal, meu nome é Tarcísio de Souza Ratum. Fala pessoal, eu sou o Leonardo Galício e aí falando um pouquinho já sobre o nosso trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre a influência do ensino superior na formação do espírito empreendedor e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, falando sobre o caso da FEEC, sobre as empresas filhas e características empreendedoras. Então, o nosso trabalho basicamente surge de um contexto em que as universidades cada vez mais estão próximas do mercado, da sociedade, tem-se uma necessidade muito grande de desenvolvimento de competências empreendedoras antes mesmo das pessoas entrarem no mercado, né? Então, não só hard skills, mas também soft skills e as duas trabalhando mutuamente. Em paralelo também que a gente vê ano após ano um crescente número de empresas filhas da Unicamp e a FEC sendo destaque nisso. Nosso trabalho está dividido em três macropartes, né? Então a gente começa fazendo uma revisão bibliográfica sobre empreendedorismo, ecossistema empreendedor. Na sequência a gente explica um pouquinho sobre as nossas pesquisas, a gente trata algumas problemáticas mapeadas e no final a gente traz uma proposição de soluções. Bom, falando um pouquinho da revisão bibliográfica, né, buscando por uma referência mais geral, a gente tem que, pelo dicionário brasileiro, temos que a palavra empreendedorismo ela remete à capacidade, vocação e habilidade de projetar, né, ou de idealizar novos negócios, transformações inovadoras, ou seja, né, essa definição tem bastante relação com os conceitos de empreendedorismo difundido ao longo do tempo. Falando um pouquinho do contexto histórico, né, começando lá no século XVIII, temos que com a chegada das máquinas a vapor e um aumento expressivo no volume de produção, a Revolução Industrial impulsionou o empreendedorismo, não só no sentido acadêmico, mas também no sentido prático, né, e abriu os caminhos aí para novas oportunidades e relações de trabalho. Alguns estudiosos aí como Jean Say, o Schumpeter e o Drucker, eles destacaram o papel do empreendedor, e foi nesse contexto de revolução industrial que o economista Jean-Baptiste Say, lá perto de 1800, definiu o termo empreendedor. Ele atribuiu esse termo o significado de alguém que consegue reunir esses recursos para criar e comercializar novos produtos e serviços. Um pouquinho mais para frente, no século XX, o interesse pelo tema empreendedorismo vinha crescendo bastante, e um dos principais autores nesse campo foi o economista austríaco o Schumpeter, né? E ele entende o papel do empreendedor como um agente de mudança e inovação na economia. Um outro austríaco do século XX que ganhou notoriedade também foi o Drucker, né? Que ele trouxe uma perspectiva complementar, né? Ele destaca a importância da gestão e do foco no valor criado pelos empreendedores, e na visão dele, o empreendedorismo não se limita apenas à criação de novos empreendimentos, né, mas também engloba essa capacidade de identificar oportunidade, de tomar decisões estratégicas, mobilizar recursos e gerir de forma eficiente os negócios e recursos existentes. Ou seja, para ele, os empreendedores não apenas identificavam e exploram as oportunidades existentes, mas também eles são responsáveis por criar novos mercados, né, e transformar a maneiras como esses negócios são conduzidos. No final do século XX, no início do século XXI, as academias ganharam destaque, né, sobre os estudos de decisões empreendedoras, e surgiu um conceito bastante interessante chamado de affection, que foi citado pela pesquisadora norte-americana Sarasvati. Esse modelo ele difere do pensamento clássico do empreendedorismo, que se baseia em previsões e adaptações futuras, né? Nesse modelo, os empreendedores não seguem um plano pré-definido, mas eles fazem adaptações de suas ações de acordo com as condições e recursos disponibilizados no momento. A autora destaca que essa é uma abordagem bastante experimental, interativa e flexível, e também ela destaca a importância, né, dessa interação social, das parcerias e do conhecimento coletivo e essas redes de relacionamento. O empreendedorismo ele abrange também a criação de novos negócios, né, e como foi falado, e da capacidade de gerar mudanças nas organizações que já existem, né, por meio de inovação, inovações de processos, produtos, de modelos de negócio.
Os empreendedores são impulsionados pela busca de oportunidades, de disposição para correr risco, né? E habilidade de se adaptar ao ambiente. E essa mentalidade empreendedora é definida por algumas características, né? Como iniciativa, autonomia, criatividade, autoconfiança, resiliência, capacidade de adaptação, e a gente adotou esse conceito para a nossa análise de perfil empreendedor. Então, a postura empreendedora ela é caracterizada pela capacidade de identificar oportunidades, né, desenvolver novas ideias e transformar em valor para esse ecossistema que está inserido, né? Nesse nosso trabalho, nós iremos considerar como perfil ou postura empreendedora um conjunto de habilidades individuais que não são necessariamente atreladas à abertura de uma empresa. Então, algumas habilidades foram destacadas pelo Fórum Econômico Mundial, lá em 2020, e como alguma das principais competências de trabalho até 2025. Então, a gente elencou algumas, né, que são as principais, que são pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, resolução de problemas complexos, pensamento crítico e analítico, criatividade, organização e iniciativa, liderança e influência social, uso, monitoramento e controle de tecnologia, projeto de tecnologia e programação, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, raciocínio lógico, ideação de resolução de problemas, inteligência emocional, resolução de problemas, de experiência do usuário, orientação de serviço, análise e avaliação de sistemas e persuasão e negociação. Falando um pouquinho agora sobre o conceito de ecossistema empreendedor, basicamente, um ecossistema empreendedor é uma rede complexa, né, e dinâmica de pessoas, organizações, instituições interligadas que buscam impulsionar as atividades empreendedoras, né, o desenvolvimento de novos negócios. Esse ecossistema, basicamente, ele é composto por diferentes entidades, né, como pequenas empresas, universidades, centros de pesquisas, entidades governamentais, que fornecem suporte e recursos para empreendedores em diferentes estratégias e projetos. Para o Eisenberg, né, um pesquisador desse tema, o ecossistema empreendedor é baseado em 6 pilares interconectados, que está mostrando aí na tela. Eles servem como base para compreender e analisar a realidade empreendedora, né, inclusive no contexto acadêmico, que é o nosso foco. A, a políticas públicas ali refere-se ao suporte e apoio institucional do governo, né, por meio de legislações, instituições que promovem um ambiente favorável para o empreendedorismo, né. Capital financeiro envolve agentes financeiros, como investidores. A cultura, ela inclui histórias de sucesso, normas sociais e valores da sociedade, né, como tolerância de risco, inovação, criatividade, estado social. As instituições de suporte são chamadas as entidades auxiliares, né, como infraestrutura local, profissionais de apoio, né, advogados, contadores, etc. Recursos humanos refere-se à existência de mão de obra qualificada e em quantidade ou qualidade, né, seja profissionais treinados e formados que podem contribuir para o crescimento dos negócios empreendedores. O mercado, que é o ambiente que os empreendedores desenvolvem seus negócios, né, dependendo da existência de clientes, consumam seus produtos e serviços. E esses pilares eles são fundamentais para que um ecossistema empreendedor próspero, né, que oferece suporte institucional, recurso financeiro, né, uma cultura propícia e recursos humanos qualificados e um mercado favorável. Esses pilares definidos pelo Eisenberg, ele caracteriza o ecossistema como um todo, né? E é importante destacar que as universidades atuam de maneira conjunta com o Estado e com o mercado. E daí que surge o conceito de tripla hélice, né? É, é, esse modelo, ele pode variar de acordo com o sistema econômico, né? Indo de um modelo mais estatista, onde o Estado ele é responsável por controlar o relacionamento entre as instituições, e até mesmo um modelo ideal, que é o que está mostrado aí na tela, que é o chamado modelo balanceado,
onde acontece a combinação das três instituições de maneira sobrepostas e complementares, criando um ambiente ainda mais favorável à inovação, né, e que realmente onde ocorrem as parcerias estratégicas entre os atores. E com isso, lá em 2016, surge aqui no Brasil o ranking das universidades empreendedoras, com o intuito de mensurar mesmo de uma maneira mais clara e eficiente de como as universidades fomentam o empreendedorismo. Basicamente, as dimensões são divididas em duas partes. Na parte de cima aí, que está inovação, extensão e cultura empreendedora, ela está diretamente ligada ao ensino, né, à pesquisa e à extensão, e na parte de baixo, que temos a internacionalização, infraestrutura e capital financeiro, são considerados os pilares de apoio, né? A cultura empreendedora tem relação com a percepção dos estudantes sobre os aspectos empreendedores da universidade. Na parte de extensão, é mensurado o quanto que a universidade relaciona-se com a sociedade e com o ecossistema como um todo, né? Inovação ali está ligado com o desenvolvimento da tecnologia e conhecimento na universidade, os resultados dos núcleos de inovação, de tecnologia da instituição, e a internacionalização, ela mensura o quanto a universidade está conectada com esse ecossistema internacional, seja por meio de parcerias, desenvolvimento tecnológico e até mesmo intercâmbios. Na parte de infraestrutura, ela tem relação com a percepção, novamente, né, dos estudantes sobre o oferecimento de infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades empreendedoras. E, por fim, ali, o capital financeiro, ele basicamente quantifica, né, o grau de investimento que a universidade oferta para essas atividades, né? E agora o Leonardo vai falar um pouco sobre a metodologia utilizada nesse trabalho. Boa. Aí, então, acho que reforçando um pouco do que o Tarcísio falou, né, a gente não vai estar referindo aqui como empreendedorismo, possuir empreendedora, como necessariamente a vontade de ter um negócio, ter uma empresa, né? A gente está falando de empreendedorismo, mas como um conjunto de habilidades e capacidades, assim, que vai permitir a pessoa saber identificar uma oportunidade, pensar de uma maneira inovadora, né, de uma maneira diferente do que já existe e, identificando o problema, pensando numa solução diferente, conseguir gerar valor para o ambiente que ela está, para o ecossistema que ela está, através dessa solução que ela pensou. E essa definição que a gente vai usar de postura empreendedora, ela é sustentada por algumas características, né? A gente cita elas aqui. Basicamente, elas funcionam como um resumo do que consiste o que o Fórum Econômico Mundial chama de competências do futuro, né? Elas estão mais agrupadas, mais inchadas por semelhança, e aí a gente chega ali em 12 características que a gente vai considerar como essenciais para se ter postura empreendedora. E aí, seguindo, como que a gente também, né, vai modelar nosso trabalho, né? A gente fala um pouquinho que a gente quer fazer um diagnóstico do ecossistema empreendedor e do desenvolvimento de características empreendedoras na FEC, mas não só identificar problemáticas, a gente vai propor soluções. Para isso, a gente vai usar uma metodologia de design thinking, que é o Double Down, que foi proposto inicialmente lá pela Escola Britânica de Design em 2004. Inicialmente, né, numa parte mais de definição de problemáticas e priorização. Inicialmente, a gente levanta todas as problemáticas, define quais são as principais que a gente vai trabalhar, e a gente vai fazer isso por meio de uma análise do perfil das empresas filhas da FEC, de uma pesquisa de percepção com alunos de graduação na FEC, e na sequência a gente vai para uma parte mais de temos os principais problemas que a gente precisa trabalhar, vamos atrás de como a gente pode resolver ele e fortalecer ele. E a gente vai fazer isso por meio de entrevistas com docentes e referências no tema, né, dentro da Unicamp, e também fazendo mais uma revisão bibliográfica complementar, e além disso, trazendo referências externas de outras faculdades e instituições de ensino superior que trabalham bem essa questão do empreendedorismo ainda a nível graduação. E aí, já entrando um pouquinho falando da pesquisa, né? Inicialmente a gente fez uma análise exploratória da base de dados das empresas filhas da Unicamp, fornecidas pela Enova, né? E aí, com recorte ali do final de maio de 2023. E a gente tem algumas anotações e pontos importantes, né? Ressalto, no trabalho e tudo isso está mais detalhado, tem mais insights, mas esses são os principais que a gente traz, né? Então, hoje a FEC ela é um destaque muito grande dentro do ecossistema de empresas filhas da Unicamp. Ela tem 186 empresas filhas, mais de 200 alunos entre os sócios e fundadores das empresas. É um instituto que tem não só o maior número de empresas, mas mais sócios e fundadores, né?
E o que é legal de ressaltar é que esses sócios fundadores, 2/3 dele têm vínculo, tiveram vínculo com a graduação diretamente, né? Então, reforça a importância da gente trabalhar o desenvolvimento de características empreendedoras, ações de a gente estimular o empreendedorismo ainda na graduação. Em paralelo, né, a gente consegue ver que essas empresas filhas, elas não estão só numa parte teórica, elas não são só um CNPJ, entre aspas, né? Elas conseguem transmitir esse impacto para o ecossistema, né? Elas estão gerando quase 5 mil empregos, elas estão amplamente difusas, né? Onde a Unicamp está, no ecossistema da Unicamp local, né? Então, Campinas, estado de São Paulo, e acho que isso é importante quando a gente até falou lá de tripla hélice, né? Da conexão entre Estado, indústria. Falando um pouquinho sobre ferramentas e sobre até questão de uso de tecnologias da universidade, a gente vê que isso é baixo ainda, né? São poucos spin-offs que são empresas filhas da FEEC, né? É uma empresa fundada com base em tecnologias desenvolvidas na universidade e menos de 5% delas foi graduada ou incubada pela Unicamp, né? Que é a incubadora de empresas da Unicamp. Falando das áreas de atuação, a maioria se concentra nas áreas core do curso de engenharia elétrica e engenharia de computação, né? Então, engenharia, energia, TI, mas, assim, outros são de outras áreas do conhecimento, então acho que é legal ressaltar isso, que a gente não está nichado necessariamente só no curso, tem uma multidisciplinaridade grande. E, por fim, uma pequena parcela, né, menos de 3/4 ali, menos de 1/4, na verdade, das empresas filhas da FEEC contribuem atualmente com a Unicamp. E aí, enfim, a gente elenca alguns principais pontos, então, que são precisa não olhar isso só como problemática, mas também como alguma coisa para a gente dar visibilidade. Então, o destaque da FEC é dentro do ecossistema de empresas filhas, o contexto, né, que elas estão unidas no ecossistema local, uma problemática já, né, então que poucas delas usam tecnologias desenvolvidas na universidade, ferramentas de empreendedorismo, né, como a Encamp, né, questão de multidisciplinaridade, né, então a gente também fala um pouco mais detalhado no trabalho, muitas delas são em conjuntos com empreendedores que são ligados a outros institutos, então esse é um ponto das sinergias, além do fato, né, de atuar em outras áreas, né, não só engenharia, energia, TI, e por fim, as empresas, a gente vê que elas hoje estão um pouco distantes da universidade, né, começa ali, quando a gente olha que poucas delas tiveram passagem, né, pela Encamp, e continua depois quando a gente vê que pouquíssimas delas contribuem. Falando da pesquisa de percepção discente, a gente fez uma pesquisa que durou mais ou menos, que a gente aplicou com os alunos de graduação, ela foi divulgada até em conjunto com a Secretaria de Graduação. Ela teve 93 respostas e até considerando nossa base de dados do EPLAN de 2022, esse número representa ali um pouquinho menos, um pouquinho mais que 10% dos alunos da FEC, o que leva a gente a ter uma pesquisa com 95% de confiança, mais ou menos 10% de margem de erro, que torna o resultado conclusivo. A gente consegue estender isso para toda a FEC, e isso fica até mais legal quando a gente vê que a proporção de respostas ela praticamente respeita a proporção dos alunos nos cursos da FEC. Alguns insights e informações importantes, né? Quase 80% dos alunos da FEC participaram ou participam de extracurriculares. Quando a gente fala de metodologia de ensino, quando a gente fala de grade curricular, quando a gente fala da grade curricular permitir participar de extracurriculares, os alunos discordam que a forma como isso é feito hoje, no geral, permite que eles desenvolvam competências empreendedoras, capacidades empreendedoras. Então, já fica até como um ponto de atenção que a gente vai trabalhar depois. Na sequência, a gente vê que ali, pouco menos de 30% não conhece casos de sucesso de ex-alunos da FEC. Então, acho que isso é um número importante, né? Porque a gente fala, a FEC tem um número muito grande de empresas filhas, mas ainda é um pouco distante dos alunos da graduação, né? Metade dos alunos é sócio ou fundador de uma empresa ou deseja ser no futuro, acho que isso é um insight legal, né? Enquanto a outra metade não tem esse desejo, né? Então é bem meio a meio, uma parte quer empreender um negócio ou já empreende e outra parte não quer. E falando de competências, acho que algumas competências mais ligadas à matemática, algumas skills que o pessoal já vem de bagagem antes mesmo de entrar no curso de engenharia elétrica, né? Então raciocínio lógico, resolução de problemas, conhecimento tecnológico, pensamento analítico, são competências que os alunos consideram que eles têm e que os professores têm também muito presentes. Em paralelo, do lado oposto, algumas habilidades e capacidades como negociação e persuasão, experiência do usuário, liderança, inteligência emocional, são características que eles consideram que eles não têm e que não são bem desenvolvidas hoje. Então, são alguns tópicos da pesquisa, de novo, ressalto, no trabalho está bem mais detalhado do que isso, né? E aí, falando de tópicos, né, que a gente vai considerar como principais. Quando a gente faz uma análise mais a nível curso, né, engenharia da computação é o que tem as piores notas quando a gente fala de experiência para gerar postura empreendedora,
A gente também vê que os extracurriculares têm um papel importante, né, na questão de networking, de conhecer que de sucesso de ex-alunos da FEC e também no desenvolvimento de postura empreendedora. Uma parcela significativa dos alunos da FEC tem desejo de empreender. Docentes e disciplinas precisam trazer mais aplicações e práticas do mercado. E aí a gente também tem que trabalhar um pouco mais as soft skills que a gente mencionou ali no final. E aí, no fim, o que a gente fez? Né? A gente agrupou algumas desses insights, né, tanto da pesquisa de percepção discente quanto da análise exploratória das empresas filhas, para chegar em 5 tópicos principais que a gente vai trabalhar, né? Que é o destaque da FEC no ecossistema empreendedor, das empresas filhas também, a baixa proximidade dos ex-alunos empreendedores da faculdade e da universidade, a questão de multidisciplinaridade e características empreendedoras na graduação, fortalecimento de extracurriculares e diretrizes para as disciplinas técnicas de graduação. Na sequência, a gente trata um pouquinho de como a gente falou dos planos de ação. Então, a gente falou lá, né? A gente fez uma entrevista com umas referências e docentes do assunto, né? Professor da FCA, professores da FEC, professor de C, FEM, Inova. Então, acho que isso foi bem legal, porque a gente conseguiu trazer alguns insights, né? Então, primeiro, a universidade, enquanto Unicamp, tem ações de fomento ao empreendedorismo, mas dificilmente isso chega na ponta, nos alunos de graduação. Precisa ter uma ação mais a nível local, a nível instituto, para fortalecer isso. Em paralelo, né, não é necessariamente ter uma matéria falando só sobre empreendedorismo que ajuda a desenvolver características empreendedoras. Muito dessas características vem de práticas em extracurriculares, de desenvolver pesquisas científicas em conjunto com empresas para resolver problemas reais, e também questão de possuir disciplinas práticas, né? Até já trazendo ali o penúltimo tópico, né? Mesmo matérias teóricas, disciplinas teóricas, tem algum tipo de aplicação prática, experimentação, fazer o aluno buscar ativamente o aprendizado. Também uma parte interessante, né, que foi citada por mais de um docente, que disciplinas introdutórias ajudam muito a ter uma visibilidade legal sobre carreira e possibilidades de como que um engenheiro pode atuar no futuro. É uma referência bacana que a gente trouxe também. E, por fim, né, a gente terás, mais de uma pessoa falou que utiliza a rede de apoio de ex-alunos para contribuir tanto em questão de transmitir conhecimento quanto em manutenção do curso. E isso é interessante, até quando a gente traz um pouco do framework que o Schaffer e o Minello falam, né, sobre como que a gente pode desenvolver educação empreendedora no ensino superior, que vai falar um pouco sobre a natureza da educação empreendedora, sobre a educação centrada no aluno. O professor, ele não é o protagonista, ele é um catalisador e facilitador. E também a gente fala sobre ter novas metodologias e práticas pedagógicas, né? Então, não está uma ênfase no conteúdo, está uma ênfase na aprendizagem, no processo de aprendizagem, e isso se dá também com o professor trazendo experiências práticas, né? Ele não usa só a bagagem técnica, a formação acadêmica deles, mas ele ajuda o aluno a visualizar isso no mercado, a visualizar isso na prática, e também, né, tipo, utilizando de metodologias, ferramentas modernas que ajudam a trazer essa prática, essa experimentação, e em paralelo também a questão de extracurriculares que a gente já mencionou. E aí algumas referências que a gente foi buscar, né, que até foram citadas pelos professores com bons exemplos de trabalho de empreendedorismo na graduação. Então, INSPER, Natel, FEI trazem práticas recorrentes de empreendedorismo e inovação já na grade curricular. Em paralelo também que a gente tem disciplinas, projetos, programas nessas instituições de ensino que trazem as empresas parceiras para resolver problemas reais, né? Junto também com a proximidade de ex-alunos empreendedores auxiliando na formação e disciplinas com forte pegada mão na massa. Entrando agora nos planos de ação que a gente desenvolveu no nosso trabalho, né? Ao todo são 7 planos de ação, estão todos detalhados bem melhor no próprio trabalho em si. Todos eles foram baseados na metodologia 5W2H e tem todos os passos descritos no nosso trabalho. Né? E a gente dividiu esses 7 planos em 3 grandes categorias. Né? Primeiro, o curto prazo, que é de 1 a 2 anos, que a gente chamou para preparar o terreno para poder colocar as mudanças em prática. Né? O uso de médio prazo, de 2 a 4 anos. Vão ser pilotos, experimentos, para levantar dados e ver se, de fato, o que está sendo proposto vai funcionar. E os de longo prazo, que vai ser a consolidação dos pilotos que deram certo. E a gente tem 2 tipos de abordagem também, a direta e a indireta. A direta com o envolvimento dos alunos e a indireta sem o envolvimento dos alunos. Né, começando nos planos de curto prazo, o primeiro e mais importante, né, é a criação de uma disciplina introdutória ao curso, né, como a gente já comentou,
já existe essa abordagem em outros institutos, e a gente visa trazer ela para a FEC também, nessa disciplina introdutória. Poder mostrar todas as áreas de atuação que a gente pode ter, né, não somente em algumas áreas muito específicas, e, claro, trazer casos de sucesso para ter visibilidade para todos os alunos poderem saber onde eles podem chegar. A revisão das disciplinas oferecidas, não do conteúdo em si, mas da maneira como elas são avaliadas, né, para a gente poder passar a avaliar também e desenvolver características empreendedoras nos nossos alunos. A comunicação institucional do trabalho empreendedor, né, uma coisa que ficou bem evidente também no nosso trabalho, é que os casos, né, toda a comunicação, ela não chega propriamente dita aos alunos da graduação, então a gente melhorar a comunicação institucional da FEEC, né, no médio prazo, a criação de disciplinas eletivas de gestão e empreendedorismo, com foco em engenharia, né, não depender das disciplinas que são oferecidas pela Inova e passar a ter disciplinas internas da FEEC que possam desenvolver as características empreendedoras e fomentar o empreendedorismo dos nossos alunos. Premiação de ex-alunos empreendedores. De novo, para trazer como modelo casos de sucesso para os alunos poderem ter em mente onde eles podem chegar, e o reconhecimento para as pessoas, para os alunos, ex-alunos que tiveram essa veia empreendedora na faculdade, e a comunidade de ex-alunos empreendedores, né, a criação e fortalecimento do alumínio da FEEC, com foco no empreendedorismo, porque essa comunidade é o que pode fomentar o empreendedorismo na universidade, né, no instituto, e pode também auxiliar no desenvolvimento de mais características empreendedoras, auxiliar na implementação das disciplinas eletivas que a gente quer colocar também, e no longo prazo criar uma árvore de disciplinas de empreendedorismo e gestão, né, como a gente tem a árvore de potência, a árvore de eletrônica, ter uma árvore de gestão e empreendedorismo, né, que é para a gente ter de maneira institucionalizada metodologias empreendedoras, ferramentas de gestão, ferramentas de inovação, né, e nisso também um grupo de trabalho com os docentes para que a gente possa implementar essa árvore de empreendedorismo e gestão. Bom, acho que é isso, né? A gente convida você também para que vocês leiam o nosso trabalho, é um trabalho final de curso bem longo, ele está com mais de 60 páginas, então a gente se dedicou muito, nos dedicamos muito para poder fazer esse trabalho, e, de fato, a gente não quer que seja um trabalho que fique só perdido, a gente quer que seja um trabalho que tenha um impacto na FEEC, um impacto no futuro de quem ainda está por vir, então a gente convida vocês para que leiam o nosso trabalho, e muito obrigado por esses anos aí na universidade. Obrigado, Leonardo, obrigado, Tarcísio. Valeu, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.